precisa se conhecer, porque isso é a fome de saber se relacionar. A primeira relação que você precisa ter é com você. Como é que você se relaciona com você? Como você é? E a partir disso você cria condições de se relacionar com as pessoas a partir daquilo que fica bom pra você. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Você escreveu assim, ó. Você falou, eu tenho fome de saber me relacionar e de estabelecer relações de afeto. Como é que é isso, Flávia? Explica melhor, porque é bem interessante como você fez a colocação. E a gente vai trabalhar em cima dessa colocação que você fez, tá? Então, vamos lá. Como é que é isso? Esses dias eu estava me pegando muito pensando nessa questão. Será que eu estou sabendo me relacionar com as pessoas e demonstrar esse afeto pelas pessoas para criar esse vínculo? Porque, assim, eu sinto que eu estou muito afastada de todo mundo. Afastada dos meus familiares, afastada tanto fisicamente, como também, assim, em procurar, em querer contato, em conversar, tanto dos meus familiares como de amigos. Legal. Deixa eu entender uma coisa aqui, Flá. Dentro disso que você colocou, é bem interessante essa sua pergunta, porque a gente vai em algum lugar bem profundo. Você colocou duas outras coisas que você me diz aqui. Para criar esse vínculo, e eu estou muito afastada. Então vamos entender isso melhor, porque isso está na base do que você quer. Se você quer se relacionar ou não. O que eu quero te perguntar é o seguinte: que vínculo? Vínculo de família, um vínculo de amizade, de você saber que você pode contar com aquela pessoa. Então você quer se relacionar para criar um vínculo, para fazer com que você tenha algo em que se apoiar, uma muleta para se apoiar quando você precisar? É isso? Foi você que disse. Eu tô tentando interpretar o que você está dizendo. Então você não quer um vínculo, você quer um apoio. Vínculo é diferente de apoio, só para a gente entender. Você quer um apoio, uma muleta para se apoiar quando você precisar. Então você quer de fato um vínculo? Ou você só quer fofar o terreno para caso você precise? Não tô te julgando, eu só quero que você perceba, tá? Não é um julgamento, é só uma percepção interna. Porque vínculo é diferente de apoio. Completamente. Talvez isso que você está me falando agora me fez pensar. Será que o que eu entendo por vínculo? Né? Exatamente. Não é só ter alguém para me apoiar. Tá muito baixo o som? Tá. Então, porque é assim, ó. É exatamente isso. Lembra que eu falei, não sei se você escutou quando eu falei assim. Pra gente fazer uma pergunta, é mais importante a gente aprender a fazer a pergunta, porque senão a gente nunca vai entender a resposta do universo. Porque eu estou perguntando uma coisa, querendo uma coisa, eu pergunto uma coisa, eu busco uma coisa, mas no fundo eu quero outra. Então, o que é que eu quero? Você quer um vínculo ou um apoio? São coisas diferentes. Porque você nunca vai conseguir uma coisa na outra. Porque assim, vamos entender, que é o que você falou, que você na verdade quer um apoio. Então, se você quer o apoio, você não quer vínculo. Então, você não quer vínculo. Você nem quer saber dessa familiarada toda. Só que por alguma razão, aí você já se afastou. Você que falou, eu tô muito afastada. Você nem quer. Você já se afastou por alguma razão e eu não tô te julgando. Às vezes porque é muito diferente do seu jeito de pensar. Às vezes porque é gente muito encostada e você não quer gente encostada em você. Ainda que seja família, ainda que você ame. Você não quer ninguém pendurado nas suas costas. Mas do mesmo jeito que você não quer, o outro também não quer. Então vamos entender isso. Então se você já se afastou, é porque você não quer vínculo. O que é que você quer? Por que
aí que tá pesando, que você tá com medo e tá precisando de muleta. Então, o problema não tá no vínculo, o problema não tá em te afastar, porque você mesmo já se afastou porque você não quis ficar ali perto. Por qualquer razão, não tem julgamento. É só uma percepção. Então, você fala que você quer o vínculo, mas você não quer. O que que você quer? Você tem fome de quê? Então, por que... Agora você me fez pensar por que eu não quero esse vínculo. Por que eu quis me afastar. Por Por que quê? eu não quero cultivar esse amor entre a família, entre as pessoas que estão perto de mim, as amizades. Por que eu não quero, igual... eu não tenho essas pessoas vindo na minha casa. Apesar de eu gostar disso, eu gostar de cozinhar para os outros, eu gostar de fazer as coisas para agradar os outros, mas eu não tenho isso. Tá. Então vamos voltar. Por que que você não tem isso? O que que você enxerga dentro da sua estrutura, sem julgamento, tá? Ou que aconteceu alguma coisa ou não aconteceu. Você só foi... O que que você enxerga dentro da sua estrutura? O que que você sente que faz com que as pessoas não venham ou que você não queira que elas venham? Ou que você tem um jeito e as pessoas têm outro. Como é que é isso? O que que tem aí dentro da Flávia que sente essa... O porquê isso não acontece, se é que isso de fato é importante para Flávia? Presta atenção no que eu falei. Se é que isso de fato é importante para Flávia. Eu acredito que seja importante, porque... Só que... Ai, a cabeça parece que deu um... Ó. Tem alguma coisa a ver. Eu vou falar e você me fala se tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver. Igual quando eu tinha 6 meses, minha mãe engravidou de novo. Então eu tenho uma irmã que é uma diferença de 1 ano e um mês. 1 ano e quase 2 meses de mim. E quando minha mãe engravidou de novo, ela teve que parar de me amamentar. Porque era uma outra menina e o leite dela estava me dando diarreia. Então eu parei de amamentar. E assim, e aí eu dormia no berço e minha irmã dormia na cama junto com minha mãe. E nós sempre brigamos muito. E essas brigas entre nós duas geravam brigas dentro da família. Porque aí minha mãe, para controlar essas brigas, também criava mais... Não tinha... A maneira dela era essa. Era colocar de castigo, era bater, era reprimir. Não tinha foi a maneira que ela encontrou, mas não resolveu. Tá, e aí você resolveu se afastar. É por isso que você se afastou? Não sei. Será que... Tô perguntando. É por causa das brigas? Você não quer mais briga? Sim. É isso? Por isso que você se afastou? Pra evitar a briga? Faz sentido isso? Você preferiu se afastar pra evitar essas brigas, pra não gerar dor em você e nem, de repente, na sua mãe? É isso? Tô só aqui tentando entender de acordo com o que você tá me trazendo. Porque assim, isso, racionalmente falando, e eu vou trazer esse racional, porque a gente tá fazendo um processo frio. Então, o terapeuta, ele precisa ter amorosidade no processo, mas ele precisa ser frio para enxergar os pontos sem a emoção, porque quando a gente tá no emocional, a gente não consegue, a gente acaba pegando um ponto e fica preso ali, e quando a gente olha de fora, a gente consegue ver melhor. Então, a ideia é frio nesse sentido, olhar de fora, tá? Não tá envolvido emocionalmente nessa situação. Então, se você quer se afastar, tá fazendo muito sentido tudo que você me falou, tudo tem sentido, tá? Tudo tem, porque ele faz sentido dentro de você. É só dentro de você que tem que fazer sentido, não dentro de mim. Ainda que eu olhe pra isso que você me falou, não faz sentido nenhum. Se ele faz dentro de você, é sobre a sua vida, não é sobre mim. Né? É sobre o outro, não é sobre mim. Então, tem que olhar a partir isso é ser um manoterapeuta. Então, se importar de fato com o outro. Se você não quer se encontrar, você se afastou para não ter essas brigas, porque isso dói em você e possivelmente você senta que doa na sua mãe e desestrutura uma briga na família e você não quer isso.
Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você era pequena, você que me disse, eu tô só perguntando, eu só tô usando tudo que você me disse. Eu não tô inventando nada na minha cabeça. Vamos lá. Quando você diz, a minha mãe engravidou, e quando eu tinha 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e 2 meses, a minha irmã nasceu. É isso? Isso. E aí ela tirou o seu leite. Essa filha da mãe da minha irmã, para não dizer outra coisa, inconscientemente a criança tá nessa pegada. Tá. Mas você mamou 1 ano e 2 meses. Não tá bom? Tá pouco. 6 meses. 6 meses. Foi. Quando ela descobriu que estava grávida, ela me tirou. Por causa... Tá. Porque eu E não tá bom? Tem bebê que nem mama. Ué, você teve 6 meses. Eu não sei se tá bom. Você que tem que me dizer se tava bom pra você. Existem necessidades particulares. Eu não tô julgando. Juro, eu não tô indo lá e falando, o médico diz que tem que mamar pato. Não, eu tô pensando, tem criança que nem pega o peito, que ela nem quer mamar na mãe. Então, são necessidades particulares. Da nossa natureza, das nossas dores, amores e horrores, de tudo que a gente trouxe dentro dos nossos registros de memória emocional, que não tá na nossa cabeça. Ponto. Tá na nossa estrutura, tá impresso na nossa estrutura energética e nas nossas células de uma maneira que não no nosso racional. Então, 6 meses para você mamar. É bom ou é ruim? Agora você falando foi bom, porque de certa forma o meu corpo também rejeitou. Porque pelo que minha mãe conta, eu dei diarreia. Então ela tirou o peito por conta que o meu organismo não estava sentindo bem. Exatamente. Então, partindo desse princípio, usando o que você me disse, foi você que rejeitou a sua irmã. Certo? Foi você que rejeitou a sua irmã e começou a confusão. Não estou julgando. O que tem aí que dói em relação a essa irmã? Porque não é porque é ela. Não é porque é uma irmã. É porque é ela. O que essa irmã traz que já te irrita tanto? E eu não estou falando que ela é culpada ou que você é. Não estou dizendo, não tem culpa em nada disso que eu estou falando. É só percepção. Foi você que já não quis nem ficar no mesmo ambiente que ela estava. Eu não quero do leite de onde ela está encostada. Por quê? Porque nós estamos indo para a nossa vida atual, para o momento atual. Né? Eu estou muito afastada. Você se afastou. Né? E você fala, eu tenho fome de me relacionar e estabelecer relações de afeto. Essa foi a sua fome. Aí a gente começou a conversar, eu falei, para quê? Você falou, para criar vínculos, porque eu estou muito afastada. Aí você me contou a história. Depois você me contou a história. Então você primeiro contou a dor, a fome. Depois você me conta essa história. Tá. Você rejeitou a sua irmã. Você falou, e aí eu dormia no berço e minha mãe dormia com ela na cama. Tá. E o que tem? Qual é o problema? Olha que evolução. Vocês tinham uma cama e um berço. Tem gente que não tem nada. Eu só tô querendo entender por que você traz isso e por que você fica tão incomodada, se é um incômodo real ou se é uma birra da sua parte. Ainda a criança, tá? Não tô só trazendo para consciência, não fica ofendida, né? Você, ninguém, porque a gente faz, tem pedaços nossos que ainda estão em desenvolvimento e a gente está aprendendo, e ele é birrento, é normal, né? Então, outros a gente é super adulta, super madura, e tem uns pedacinhos nossos que a gente não consegue fazer eles crescerem com tanta maturidade, com tanta rapidez, e tá tudo bem. Então, o que tem? Qual é o problema disso? Por que esse drama? Literalmente, drama é dor, tá? Essa história que envolve você por uma dor. Não tô falando, não tô esculachando o drama. Eu quero de verdade. O que tem? Se tem alguma coisa, não tem problema. O que tem? Será que eu senti que eu perdi uma parte, perdi meu lugar? Que lugar? Sua mãe te abandonou? Te jogou?
Você tem um lugar de irmã mais velha. A irmã mais velha dorme na cama e a irmã menor dorme no berço, porque ainda mama. Ou dorme com a mãe. Assim, qual lugar? O lugar de irmã mais velha, que já cresceu e já pode dormir sozinha na cama? Esse é o lugar. Então, por que querer ser a pequena quando você já era a grande naquela estrutura? Não tô julgando, eu só tô posicionando. Mas isso nem é uma questão de posição. A gente vai chegar no ponto. Não tem nada a ver com essa estrutura aí de posição. Porque nem você é melhor, nem sua irmã é melhor. A questão é, você falou, eu tenho fome de saber me relacionar. Então a gente está tentando entender como é que você pode aprender, porque você quer saber, você tem que aprender. Se está tendo uma dificuldade. Como é que você pode aprender a se relacionar e estabelecer relações de afeto, né? Então, assim, eu tô indo lá na fome. Como é que você, Flá, ok, você era a posição de minha irmã mais velha, que legal, você já estava ali, grande. Por que que você rejeita tanto essa irmã? Você quer estabelecer relações de afeto. Qual é o afeto que você tem por essa irmã? Tem ou não tem? E se não tiver, tá tudo bem também. Não tem, porque não sabe chegar e abraçar, não sabe dizer que tá com saudade, mesmo. E você sabe fazer isso? Não. Não. Uma coisa é você ter a vontade. Outra coisa é você não ter. E tá tudo bem. Eu amo, mas eu não quero perto, porque não... Mas eu amo, eu quero que ela fique bem e tal. Mas outra coisa é eu quero estar perto. Eu quero, eu amo e quero fazer esse movimento. Mas não sei fazer. Você sabe. Por que que você não faz? Se você não soubesse, você não tinha me dito. Eu quero ir, eu quero abraçar, mas eu não sei fazer. Não, você sabe o que fazer. Você sabe abraçar outra pessoa? Sabe? Sei, mas... Se eu chegar aí, você me dá um abraço? Então você sabe abraçar. O que que tem aí que não deixa você ir lá e fazer o que o seu coração quer? Que medo é esse? Não sei que medo é esse, mas tem medo. Porque aonde é que está esse ponto que precisa ser mexido? Porque ao invés de você querer resolver uma questão, se vocês nasceram nessa família, nascer irmã dessa mãe, nessa condição, tem alguma coisa. Certo? Não era para ser, não dá para ser de outro jeito. Deus não errou. Porque Deus não erra e não ia errar em você. Certo? A natureza, ela é perfeita. Então, tá tudo perfeito. Ok. Então, se ele não errou, você tá exatamente onde tinha que estar. Para resolver os processos que tem que resolver. Simples assim. Que vocês já trazem. Certo? Então, por que que ao invés de resolver, de enfrentar, de lidar, você se afasta? Você foge da resolução desse problema. Eu não estou dizendo que você foge de todos, mas possivelmente tem um padrão. E como é que a gente quebra um padrão? Na hora que você me perguntou medo de quê, só me veio na cabeça a palavra vulnerável. Medo de ser vulnerável. Por quê? Porque você é a fodona que não pode ser vulnerável. Isso chama orgulho mal usado. É o que a gente trabalha dentro do humanoterapeuta. Então você prefere ficar em dor. Olha lá, é a criança birrenta. Infantil ainda, crescendo, aprendendo, tá? Não é o julgamento, é a nossa parte que ao invés de estar pura, cristalina, a criança interior essência, que vai lá e não tá nem aí por ser vulnerável. Ela cai, ela se arrebenta. Então, quando você tá com medo de ser vulnerável, você está com medo do que o outro vai dizer. E se eu for e ela não me der bola? E eu vou me rebaixar para ela? Isso é tudo orgulho mal usado. Por quê? Tá fazendo mal para quem esse orgulho, Flá? Para você que tá aí querendo esse afeto. Entendeu?
Para você que tá aí querendo esse abraço. Para você que tá aí sozinha, querendo esse vínculo. Mas você prefere não ir, não fazer, não se expor à possibilidade de tomar um não, porque você também já deu suas burdoadas, agora quer abraço. Isso vai ter que ser reconstruído. Então, como é que eu vou saber me relacionar? Entendendo que é uma reconstrução de uma relação de afeto, eu não tenho dúvida. Porque é da natureza do ser humano se amar. E aí eu vejo a Relacionar, história. tudo bem. Você vai ter que ter os seus limites em relação a ela, você, porque você tem seu jeito. Tá tudo certo, não tem nada errado. Eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu amo como é que eu vou... A gente precisa se conhecer. É isso que eu tô falando. Assim, como é que eu vou explicar isso? Eu, eu, eu gosto muito de trabalhar, mas não gosto de trabalhar muito. Eu, eu gosto muito de gente, mas eu não gosto de muita gente. Entende? Eu gosto Eu não de vou ser ter aquela pessoa que vai estar no meio do trio elétrico, no meio da... Eu não vou ser essa pessoa. Eu já fui, eu já não sou, eu não gosto mais. Mas eu gosto muito de gente, mas eu não gosto de muita gente. Então eu tenho que entender quem eu sou, porque aí eu organizo os meus encontros com os meus amigos. Se tiver um montaréu de gente, eu gosto muito que as pessoas estejam na minha casa, mas chega uma hora que tá bom, que eu quero ir pro meu cantinho dormir. Eu falo, gente, fica aí. Então, se eu ficar preocupada que eu tenho que ficar, porque senão todo mundo vai ficar aqui, o que os outros vão achar de mim se eu não ficar junto com eles? Eu não vou chamar ninguém na minha casa. Então, eu já deixo acertado. Falo, gente, fiquem à vontade. Eu já lidei com isso. Eu não tenho ciúmes das minhas coisas. Fiquem à vontade, contanto que sejam pessoas respeitosas. Tá tudo bem. Eu sei quem eu ponho dentro da minha casa. Eu não chamo qualquer pessoa para dentro da minha casa. Então, já aprendi, já fiz, já pus e agora já entendi. Então, o que eu faço? Eu me conheço. Eu crio um ambiente a partir daquilo como eu me conheço. E aí eu falo, gente, fiquem à vontade, agora eu vou pra minha toca, porque eu sou bicho de toca. Eu sei que sou, não sou. Já fui, eu já não sou mais. Então, quando eu me conheço, eu crio, né, a possibilidade de me relacionar a partir das minhas coisas, das minhas fraquezas e forças, dificuldades e facilidades. Entende o que eu tô falando? Então você precisa se conhecer, porque isso é a fome de saber se relacionar. A primeira relação que você precisa ter é com você. Como é que você se relaciona com você? Como você é? E a partir disso você cria condições de se relacionar com as pessoas a partir daquilo que fica bom pra você. Então você vai, fica um pouco, volta, porque você sabe que você passar o final de semana lá vai dar encrenca. Então o que você faz? Aprende como você vai lidar com isso para se relacionar melhor. Que você falou, de fome de saber me relacionar. Saber tem a ver com essa percepção de si mesma. Só que você precisa trabalhar esse orgulho, essa vulnerabilidade. O que tem? Por que você tem que ser a perfeita? A que não pode errar. Você já é perfeita. Perfeitamente imperfeita. Igual todas as pessoas do mundo. Porque se eu sou perfeita, sou eu contra a rapa, né? Sou eu contra a ralé. Porque eu sou perfeita, o resto tá tudo em construção. Mas eu já tô perfeita, eu não erro. Isso é orgulho que só machuca a si mesma. Machuca os outros também. Mas os outros estão seguindo. E você que está sofrendo, chorando. E pode ser que você dê um abraço e ela se esquive. E aí você dê outro e ela se esquive. E você dê 10 e ela se esquive. E você vá um ano lá e ela se esquive. Tomou tanta porrada. Mas eu não tô falando que você não tomou. Eu tô falando que quem tá consciente para o processo é você. Isso é evoluir. É estar consciente para o processo. E enfrentá-lo. Porque se vocês nasceram nessa condição, alguma coisa tem. E aí eu percebo essas brigas e essas coisas que estão tão assim, a flor em mim, eu tentando entender o processo,
E aí vem minhas filhas e me mostram essas mesmas brigas que eu vivia com a minha irmã. Então, e aí a gente vai aprofundar aqui um pouquinho. Enquanto isso não se resolver, ele vai se repetir. É assim que funciona. É simplesmente assim que funciona. Então, se não vai... Entendeu por quê? Que se não vai pelo amor, vai pelo ardor? Você não faz por você. Você não faz pela sua mãe, mas você faz pelas suas filhas. Lembra, tem lá uma passagem, não sou grande conhecedor assim, de detalhes, que diz, os filhos pagarão pelos erros dos seus pais. Não é uma paga, não é um castigo, é uma evolução, uma elaboração. Isso precisa se resolver. Alguém tem que fazer, se você não faz, vai ser ela. Se não for ela, vai ser os netos. Se não for os netos, vai ser os bisnetos. É assim que é. Isso não é um castigo, é uma evolução de todo um sistema. E aí, tudo isso é interessante porque onde é que entra os nossos trabalhos? Né? Aonde tudo isso começou? No primeiro registro de memória, onde iniciou o primeiro trauma, que não foi nessa vida. E você pode morrer de procurar com a sua cabeça. Você não vai encontrar. Nessa vida, a gente encontra os padrões. Os padrões têm vibração. A partir da vibração, a gente consegue ir ajustando energeticamente e ir buscando no rastro desta vibração onde tudo isso começa. E quando começou, startou, alguém fez alguma coisa que gerou um trauma. Pode ser tataravó. Alguém fez alguma coisa que gerou um trauma. Isso não é constelação, eu vou explicar, tá? Vamos pensar que lá na 7ª ancestralidade sua, alguém fez alguma coisa que gerou um trauma. Este trauma gerou uma dor. Um pensamento e um sentimento de dor. Pensamento e sentimento criou uma massa. Essa massa vibra. Ok. Só que quando eu gerei dor no outro, eu gero dor no outro. Percebe que sem resolver o seu problema, você gera dor nos seus filhos? Não é que você gera. Cada um tá onde se coloca e eles entraram exatamente onde eles precisaram para resolver o que tinha que resolver. Não tem culpa. Não existe isso. Existe evolução. Existe todo mundo caminhando para evoluir. É assim que é. Essa vibração gera dor. E aí eu tava brava e dei mais um pontapé no outro. E aí o outro ficou triste e foi lá e brigou com a mulher. E aí chegou lá e a mulher xingou ele. E aí ele deu nela. Tudo isso foi criado a partir do primeiro trauma. Então tem a primeira situação e todas as situações que aconteceram por causa dessa. E aí eu tenho quem gerou a dor, tenho quem tomou o trauma, tem quando eu fui o algoz. E aí eu não percebo que nesse processo eu fui gerando então níveis, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, é tudo isso. E tudo isso é o que a gente trabalha dentro da metodologia. Ao trauma e quando eu fui o pivô deste trauma. Quando eu fui o algoz. Porque o que eu quis dizer aqui, que quem disse que a 7ª geração não fui eu. Pode ter sido eu, pode ter sido um ancestral. Pode ter sido os dois. Eu gerei a dor no ancestral, o ancestral gerou a dor em mim. Não sei. Porque isso é o cachorro correndo atrás do rabo, é o processo evolutivo. São os nossos registros de memória inconsciente. E pode procurar com a cabeça quanto quiser, não vai encontrar. Você rejeitou a sua irmã e ponto. Você não tem consciência racional disso. Precisa ganhar esse tipo de consciência, sair desse movimento do orgulho, de ser a perfeita. Você já é perfeita, só que você é tão perfeita quanto todos nós, portanto, perfeitamente imperfeita, porque estamos aprendendo a ser um humano, então esse ser humano não está pronto. Estamos em desenvolvimento. Este ser, esta raça, está ainda em desenvolvimento, então não tem ninguém pronto. Estamos se aprontando, todos nós. E entender, interiorizar isso, porque aí fica mais fácil sair desse sentimento de vulnerabilidade. Todos nós estamos. Né? E não tem nenhum problema errar, acertar, tentar, errar de novo, tá tudo bem. O que importa é a gente fazer esse processo, essa capacidade, porque Deus está na capacidade. Na capacidade. Se a gente puder ver Deus dentro da gente, Ele está na capacidade que a gente tem de se reinventar, da gente fazer, da gente construir, da gente melhorar.
né? Está dentro de nós e essa capacidade está dentro de nós. Então, de fazer, de se transformar. E aí, nesse processo, Flávia, você pode sim ganhar essa consciência, fazer esse movimento. Porém, um bom tratamento, ele vai te ajudar, não necessariamente a entender. Porque quem entende é o humanoterapeuta, que virou e quer ser terapeuta da própria vida para entender tudo. Tudo. Que a gente pode ir muito profundo, se a gente quiser. Fazendo os tratamentos em si mesmo, a gente vai profundo em nós. Você está pronto. Inclusive para perceber, para encontrar o ponto onde você gerou a dor no outro. Mas precisa ver se o orgulho deixa. Por isso que muita gente não vai. Porque a pessoa não quer. Ela prefere continuar acreditando na ilusão de que ela é a perfeita e de que o problema está no mundo. E não tá, nem no mundo, nem nela, porque não tem um problema, tem uma evolução, tem um aprendizado, né? E aí, no tratamento, a gente vai buscar tanto essas causas, quanto todos os níveis, subníveis, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, que são todos os registros que, a partir desta dor, foram gerados em todas as outras pessoas, da nossa ancestralidade ou não. Porque a gente gera dor no vizinho também. E o vizinho não é meu ancestral. Só que eu, vou lá e calcinho com ele. Seu som ficou baixo, Andressa, mas eu tenho vontade de aprender e entender o porquê, da onde que vem. Você percebe que você tem mais vontade de entender do que de resolver? Resolver é fácil. Vai lá e dá uns abraços na irmã. E abraça ela, fala que você ama ela. E pede desculpa. E fala, eu errei. Pode ser que eu erre de novo, porque eu tô toda atrapalhada. Porque você veio também, tirou tudo de mim. E na hora eu era pequena e eu não sabia entender tudo isso. Mas mesmo assim eu te amo. Às vezes eu te odeio, mas eu te amo. E eu queria te dar um abraço. E eu não sei se você vai querer. Mas mãe, eu também fiquei assim. Eu também fiquei com medo. Eu senti abandonada. Eu sei que você não me abandonou, mas foi só o que eu senti. Isso é resolver. Só que você não quer resolver, você quer entender. E tá tudo bem. Não é um julgamento. Mas uma coisa é a gente compreender. Outra coisa é a gente então, saber, fome de saber me relacionar, entender quem você é, para ter essas relações. E estabelecer relação de afeto é fácil. É muito mais simples. Vai lá, diz o que você sente. Só que não espere a resposta que você quer. Aí é que tá. Aceite o que vier. Porque também a gente, quando quis falar, quis machucar, quis apimentar, a gente fez. Então o outro machucou a gente, mas a gente também machucou o outro. Então isso é uma reconstrução. Ainda assim, ajuda muito. Ou então, você pode ir pelo caminho de estudar, de entender, de harmonizar, de equilibrar. Todos esses processos dessas histórias que vocês viveram nesta vida. Só para você entender um pouquinho. Dentro da radiestesia, você não vai para vidas passadas, nem para a vida espiritual. Mas tudo aquilo que startou nesta vida, os processos, as brigas, as discussões, você pode trabalhar essas harmonizações em você. É isso que faz a radiestesia. É tudo que aconteceu nessa vida. E já tem coisa pra caramba. Se a gente harmonizar, se a gente limpar o que tá aqui, putz, já ajudou um monte. E o humanoterapeuta, ele vai trabalhar em outras profundidades para ir buscar a causa desses processos. Não necessariamente, quando a gente estuda o humanoterapeuta, se torna humanoterapeuta, ou para fazer em si mesmo, ser terapeuta da própria vida, ou para fazer no outro, você vai estudar para se aprofundar nessa técnica, mergulhar nela, para você poder fazer um mergulho dentro de si mesmo. E até dentro do seu assistido. Agora, se você for passar por um tratamento de humanoterapeuta, o terapeuta vai fazer esse mergulho, vai limpar essas questões, mas não necessariamente você vai entender tudo. Isso não significa que você não vai melhorar. Porque vai limpar. É mais ou menos assim, de repente você entrou em casa, a casa estava limpinha, mas você não sabe quem fez, nem como é que isso aconteceu. Aí você fala, nossa, mas tá uma delícia, tá cheirosa. Agora, se você eu vou fazer essa limpeza, eu quero entender por onde é que tá entrando essa poeira. Por onde é que tá
filtrando essa água desse vazamento. Eu quero ir lá e ver, porque eu quero consertar, cortar o mal da raiz e arrumar. Eu quero, porque se acontecer de novo, eu sei como é que eu arrumo. Porque se vem alguém e arruma pra mim, se acontecer de novo, o que eu tenho que fazer? Ir de novo lá no terapeuta pra ele arrumar. Mas não tem nenhum jeito certo nem errado. Tem só um melhor, cada um, porque tem gente que não quer entender tudo e fala, eu quero melhorar porque eu quero cuidar das minhas coisas. Enfim, eu sou um pesquisador de outra coisa e eu quero continuar trabalhando, preciso melhorar, tô me sentindo mal, vou buscar um terapeuta para me ajudar nisso. Tem gente que fala, eu quero entender. E tá no querer no coração de cada um. Quero trabalhar em mim mesma. E aliado a isso, você pode também trabalhar nesse processo de transformação do que aconteceu nessa vida. Então, a radiestesia vai trabalhar tudo. Todos esses nós que foram dados nessa vida. Mas dá trabalho fazer. Porque são muitos. Tem gente que fala, eu vou fazer a harmonização uma vez, eu vou melhorar. Não sei onde você se enfiou, não sei o que você fez nessa vida, esse enrosco todo, esse nó todo, esse nó cego que você tá dando. Se a vida foi facinho, ela vai. Agora, se você deu um monte de nó, mas nessa vida foi uma santa, mas já trago coisas de outra vida. Então, depende, cada caso é um caso. Igual eu te falei, o que eu olho como que a questão do início da dificuldade de relacionar, né, tá aí. Igual você me falou, e aí agora eu já tô pensando, eu preciso resolver. E aí, olhando esse aí, eu consigo ver as outras massas que foram criando a partir dessa primeira. Sim. A dificuldade de me relacionar com minha sogra e com outras pessoas que foram surgindo. Sempre Sim. por causa dessa questão que você falou, do orgulho mal usado, de achar que eu não posso ser vulnerável diante do outro. E também não se julga por descobrir isso. Agora, só porque você é assim, não significa que você está aprendendo a lidar com isso, tá tudo certo, né? Mas você também precisa entender que ali teve uma dor. E dor dói, não é para ser julgada. Não é para ser julgada, é só para ser observada e enfrentar o processo, entender que você cresceu, que você é uma adulta e tratar, de repente trabalhar, porque se eu me entregar para minha mãe, a minha mãe depois me troca por outra pessoa, que nesse caso foi a minha irmã. E se eu me entregar para minha sogra e depois acontecer alguma coisa e eu ficar de novo sem a mãe? É aí que está o ponto, nessa solidão. Está o ponto nesse autoabandono, nessa ausência de amor para si mesma. Porque só vai ter você com você mesmo pro resto da eternidade, Flávia. Não vai ter outra pessoa. Então, ou você aprende que todo mundo vai embora um dia, uns ficam mais tempo e outros menos. E você se autossustenta do seu amor e do seu valor, ou você vai deixar de se relacionar para não correr o risco de sofrer a hora que alguém for embora. E as pessoas vão, por uma razão ou por outra. Ficam mais ou menos tempo. Mas sabe onde elas vão ficar? No nosso coração. É o único lugar. Independente do como ela foi, por que ela foi. Senão você nunca vai conseguir se relacionar, porque você vai ter medo de perder. Mas a gente não pode perder alguma coisa que a gente não tem. Ninguém é nosso. Nem nós somos nossos. Nós somos de Deus. Deus manda e às vezes obedece. Porque o universo é assim. A gente pensa que a gente controla nada. Vem uma ideia na minha cabeça, eu faço e acho que eu que tive que a ideia. Que conversa. Não que eu não possa fazer, não possa melhorar, não deva desenvolver, porque a capacidade está em mim. Se a gente pudesse perceber como é que Deus está dentro de nós, ele está como capacidades. Que é o mesmo que Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Temos a capacidade de carregar a cruz. Entendeu? A capacidade. Deus não dá um frio maior que o cobertor. Porque temos a capacidade de se esquentar, de se aquecer. E é por aí. Então, esses trabalhos, tanto radiestesia quanto humanoterapeuta, para você estudar e entender, ele vai te ajudar nesse processo de introspecção de você se tornar você mesma. Cheia de defeito.
igual todo mundo. Perfeitamente imperfeita. Entendeu? Que nem todo mundo. Porque a gente é um ajudando o outro. Acertando e errando. Tem gente que tá errando mais, tem gente que tá errando menos. E tá todo mundo só caminhando. Tem gente que tá jurando que tá acertando, tá errando tudo. Tá querendo ser tudo direitinho, fazer tudo bonitinho, depois chegar lá no fim da vida, eu não vivi, eu não fiz o que eu queria fazer. E tá errando tudo, mas tá achando que tá acertando. Que tá certo. Mas fez o Que tá melhor certo. também, porque fez o que soube. Porque a gente não é o que a gente quer. A gente é o que a gente consegue ser. Todo mundo, entendeu? A gente até queria ser melhor. Eu queria ser melhor. Mas eu não sou o que eu consigo. O que dá. Eu, você, sua filha, sua irmã, sua mãe, todo mundo. Tem gente ruim? Tem gente ruim. Mas aqui é outra conversa. De gente ruim a gente pode até amar. Mas a gente não precisa conviver. Maldade, entendeu? Maldade. Porque eu acho que é o único perdão, e só pra gente encerrar, a gente pode perdoar, a gente deve, se a gente conseguir, mas eu acho que a gente tem que conseguir, porque o perdão é um processo de soltar. Na verdade, é eu que me liberto daquela encrenca, daquela dor, tá? Então, não é libertar o outro, é me libertar daquele sentimento. Porque as pessoas erram. A gente pode perdoar quando as pessoas erram por amor. Quando as pessoas erram por ignorância, que é o não saber. Não saber se equilibrar, não saber se controlar. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente perdoa uma pessoa que fez por maldade. Por maldade. Aí eu não tô dizendo que a gente não tem que deixar isso pra lá e entregar pra uma justiça divina e sair dali e lidar com a sua vida, né? Agora, todas as outras, a gente pode encontrar um caminho de um perdão mais tranquilo. Todos os perdões têm que ser genuínos. Entregar porque o universo vai saber fazer, porque é por vibração. Mas todos os outros, não é que a gente tenha que ser inocente, tá? Acreditando que o outro não vai fazer de novo. Porque não necessariamente ele aprendeu. Ele se arrependeu, mas ele quer ficar fazendo, vai ficar repetindo. Inocência é uma coisa. Pureza de coração é outra. Ingenuidade é uma coisa. Pureza é outra. A criança, ela é ingênua, inocente ou pura? A criança ainda é inocente e ingênua. Quando a gente vai crescendo, a gente pode tornar a nossa criança interior pura, não boba. Não tonta do outro. Eu te amo, eu ofereço meu afeto, mas você não vai me fazer de idiota. Isso não faz com que eu te ame menos. Só que até aqui, ó, daqui você não passa. Porque eu te conheço. Porque você é ruim? Não, porque você ainda não parou pra evoluir, pra olhar pra essas partes. E tá tudo bem, até antes de ontem eu não tinha parado. Não é porque fala, ai, eu estudo há um tantão, ai, minha vida inteira, que vida, esse tantico de vida, olha o tamanho do universo. Ontem eu resolvi estudar, tô aqui me achando. Não sou melhor que ninguém por causa disso, entende? Nem eu, nem você, nem ninguém. Tá bom? Pensa nisso. Certo? Agora o coração já tá quentinho de novo. Viu? É, se chama, sabe como que chama isso aí? Amor. Beijo, Flá. Fica com Deus. Obrigada, viu, Até Anessa? mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.